Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Dicas para Devs, o canal que traz para você programação sem enrolação. E hoje, pessoal, sem enrolação, eu vou ensinar vocês a dominarem o Visual Studio Code. Porque nós, como programadores, temos ele, né, como a nossa ferramenta de trabalho. Então, você saber usá-lo da melhor forma possível faz com que você aumente bastante a sua produtividade e que, consequentemente, você gere mais resultados em menos tempo, beleza? Mas antes, vamos fazer aquele compromisso de sempre aqui. Fica até o final desse vídeo aqui. Se você achar que eu consegui ajudar você, que esse conteúdo agregou algum valor para você, deixa o joinha aí e se inscreve no canal, beleza? Porque isso é muito importante, isso me ajuda muito a continuar trazendo conteúdo de qualidade aqui para vocês, beleza? Então, sem enrolação, vamos lá começar a aprender sobre o Visual Studio Code. Vamos começar então, pessoal, pelos atalhos aqui que eu acho extremamente úteis. O primeiro é o Ctrl B, que ele basicamente esconde aqui a barra lateral, então já abri uma pastinha aqui, tá? Que eu criei. O Ctrl B ele vai esconder essa barrinha aqui, que aparece os arquivos, que mostra a nossa árvore de arquivos, tá? Então eu vou criar um arquivo aqui, por exemplo, colocar index.js, ok? E tem outro comandinho também bem legal que é o Ctrl J. Então vai anotando aí, tá? Eu vou falando aqui, você vai anotando em algum lugar no Notion, em qualquer lugar, beleza? Então Ctrl B ele esconde a barra lateral e o Ctrl J ele esconde ou abre o terminal, beleza? Então vou deixar a barra lateral de fora por enquanto. E tem um comando bem legal também, pessoal, que é o Ctrl Ponto, que ele abre as configurações do VS Code, Ctrl vírgula, perdão. Então o Ctrl vírgula, ele abre as suas configurações aqui, como o tamanho da sua fonte, a fonte que você usa, etc. Você também pode acessar as configurações aqui, ó, por esse ícone aqui, mas o Ctrl vírgula torna isso bem mais fácil, tá? Outro comando, pessoal, bem legal é o seguinte, vou fechar esse arquivo aqui, abrir a barrinha lateral, é o Ctrl P. O Ctrl P ele vai mostrar todos os arquivos do seu projeto, basicamente, tá? E você pode procurar por um arquivo aqui e abrir ele. Então, por exemplo, se eu criar outro arquivo, index2.js, apertar Ctrl P, eu posso voltar lá no index.js, posso fechar, posso abrir também, e eu fechei o arquivo assim, tá, pessoal? Apertando Ctrl W, ok? Então, mais uma vez, vai anotando aí, eu vou passar muito atalho legal aqui, você tem que ir anotando em algum lugar, tá bom? Então, você pode fechar com Ctrl W e você pode apertar o Ctrl P para abrir algum arquivo rapidamente, ok? Então, esses dois comandos são extremamente úteis, cara. Eu vou deletar esse index2, beleza. Na verdade, galera, eu vou criar aqui novamente porque eu quero mostrar outro comandinho para vocês, que é o seguinte. Vamos supor que eu tô com esse index.js aberto aqui, tá? Eu posso apertar Ctrl e a barra invertida para colocar ele dividido aqui, tá vendo? Então, você pode fazer isso para trabalhar com múltiplos arquivos de uma vez. Você pode, por exemplo, pegar esse index2 e abrir ele aqui nesse lado, ou levar ele para cá segurando o mouse e colocando aqui. Então, assim você pode comparar dois arquivos, trabalhar em dois arquivos ao mesmo tempo. Para ficar ainda melhor, você pode apertar Ctrl B, que a gente já aprendeu, para fechar a barra lateral e aí você ter ainda mais espaço aqui, tá? Então, Ctrl barra invertida faz esse comportamento aqui de dividir a tela em múltiplos arquivos. Então, é outra coisa bem legal. E se você apertar ele novamente, você vai criar outra tela aqui dividida e assim por diante, tá? Então, é um atalho que eu uso bastante aí no meu dia a dia, quando eu quero trabalhar com mais de um arquivo. Agora, vamos começar com alguns atalhos que são relacionados à manipulação de linhas, ó. Vamos lá. Eu vou criar uma variável aqui, chamada name, colocar Felipe, tá? Vou criar outra chamada last name, Rocha, beleza? Se eu segurar Alt, galera, e apertar seta, ele vai mudar a posição dessa linha. Então, por exemplo, essa linha está aqui na linha 1, certo? Se eu segurar Alt e apertar seta para baixo, essa linha vai para baixo, tá? Então, é outro comando aí bem legal. E se você segurar Ctrl e apertar a seta do lado, ele vai mover o cursor nessa linha, tá vendo? Então, o cursor está aqui no name, estou segurando Ctrl, vou apertar a seta para a esquerda, ele vai aqui para o início do name e assim por diante. Então é outro comando que eu uso bastante aí quando eu quero navegar assim entre os caracteres de uma linha. Outro comando bacana é o seguinte, vamos supor que eu quero duplicar essa linha last name. Eu posso segurar Shift, Alt, seta para baixo, ele vai duplicar quantas vezes eu quiser, ó, seta para baixo e assim por diante, tá? Eu posso apertar Ctrl Z também para ele desfazer o que eu acabei de fazer, ok? Então mais uma vez, pessoal, é muito atalho, vai anotando aí em algum lugar para você não esquecer, beleza? Outra coisa muito bacana que eu uso bastante, pessoal, é o seguinte. Vamos selecionar esse name aqui, tá? E eu vou criar outra variável aqui, cara. Sei lá. Vou criar uma variável aqui chamada const name2. Vou colocar, sei lá, Gustavo, beleza? Se eu selecionar esse name aqui, a gente vê que o VS Code, ele destacou as próximas ocorrências desse cara. Então, ó, destacou esse cara aqui. Se eu apertar Ctrl D, tá? Então, ó, Ctrl D, ele vai selecionar a próxima correspondência, tá vendo? Então, agora, se eu quiser mudar name para nome, eu posso.
os dois de uma vez. Olha que sensacional. Então, você pode fazer isso com o Ctrl D. Mas tem um pequeno detalhe. Esse name aqui, ele tem um N maiúsculo, e mesmo assim, ó, ele está selecionando esse N, que é maiúsculo, né? Então, se eu apertar Ctrl D mais uma vez, ele vai pegar até o maiúsculo aqui. Para mudar isso, pessoal, vamos voltar aqui e apertar ESC. Vou pegar o name aqui mais uma vez e vou apertar Ctrl D. E a gente vê que aparece esses três carinhas aqui, ó. Essa primeira opção vai apenas selecionar as correspondências que têm exatamente as mesmas letras minúsculas e maiúsculas, tá? E a gente pode apertar Ctrl F também para mudar isso de uma forma mais fácil. Então, ó, percebe, se eu apertar aqui e desativar, ele vai pegar também esse cara aqui que tem o N maiúsculo. Se eu apertar de novo, ele vai pegar apenas as que tem o N minúsculo, né? Igual esse name que a gente selecionou, tá bom? Então, a gente pode apertar Ctrl D para selecionar a próxima correspondência e pode mudar aqui a forma com que essa correspondência vai ser selecionada, se ela vai levar em consideração letras minúsculas ou não. No caso, letras minúsculas ou maiúsculas ou não, beleza? Então, a gente pode apertar o Ctrl F para procurar uma correspondência e mudar aqui o comportamento, né? Como a gente viu aqui perfeitamente. E a gente pode apertar o Ctrl D para selecionar mais de uma correspondência de uma vez e mudar todas de uma vez, cara. Então, isso é um comando muito bom, esse Ctrl D junto com o Ctrl F. E também tem outro muito parecido, que é o Ctrl F2, pessoal. Ó, vamos supor que a gente quer selecionar, apertei Ctrl F aqui, tá? A gente quer selecionar todos os names, independente das suas letras minúsculas ou maiúsculas. A gente pode, cara, em vez de, sei lá, vamos supor que a gente tivesse 20 correspondências desse name aqui nesse arquivo. Então, sei lá, vou duplicar aqui com Shift Alt, seta para baixo, como a gente já aprendeu, beleza? E eu vou selecionar esse name aqui. E tá vendo, ó, são várias correspondências. Então eu poderia, se eu quisesse selecionar todas, ir apertando Ctrl D. Mas, cara, se for muitas correspondências, isso aqui pode ficar meio chato. Então você pode fazer o seguinte, você pode selecionar o name e olha a mágica que vai acontecer agora, cara. Você pode apertar Ctrl F2 e ele vai selecionar tudo para você. E você vai poder mudar tudo de uma vez, cara. Olha que sensacional. Então, esses três comandos aí você vai usar provavelmente bastante aí em conjunto. Ctrl F, Ctrl D e o Ctrl F2. Mais uma vez o Ctrl F. Para mudar aqui o tipo de correspondência, né, que você quer ter, seja ele com letras minúsculas ou maiúsculas, ou independentemente disso, ok? E esse cara aqui, galera, ele vai selecionar a palavra inteira. Como assim? Se eu pegar esse name aqui, ele vai selecionar o próximo aqui também. Mas, se eu marcar esse cara, ele não vai selecionar. Por quê? Porque agora a palavra inteira tem que ser name. Essa palavra inteira aqui é name 2, entendeu? Então, esse cara aqui só vai selecionar. Lembrando, estou apertando Ctrl F, tá? Para abrir essa barrinha. Esse cara aqui vai falar, ó, eu só quero pegar as correspondências que são exatamente igual a name. Se for name 2, eu não quero pegar, tá? Então, isso aqui é o que faz essa opção, ok? Então, esses três comandos são muito úteis, cara. Ctrl D, Ctrl F2 e Ctrl F, tá? Então, voltar aqui. Beleza, agora vamos para outros atalhos aqui. Vocês viram que formatou meu arquivo automaticamente quando eu salvei, né? Já vou ensinar para vocês como faz isso também. Fiquem tranquilos. Outra coisa muito legal, galera, é o seguinte. Eu vou copiar esse cara aqui com Ctrl C. Selecionei tudo, Ctrl C. Vou colar aqui com Ctrl V, beleza? E agora, vamos supor que por algum motivo eu quero mudar todos os names do meu projeto. Sei lá, eu quero mudar de name para nome. Como eu posso fazer isso? Cara, você tem duas formas. Você pode ou apertar Ctrl Shift F, que aí ele vai pegar todos os names aqui, tá vendo? Ó? Ele vai abrir essa barrinha aqui do VS Code. E aqui você pode fazer o seguinte, você clica nessa setinha aqui, tá? Vamos supor que realmente você quer mudar, você não quer mais deixar em inglês, você quer deixar em português. Você pode colocar nome aqui, tá? Ele vai mudar de todos os arquivos, ó, tanto do index 1 que a gente tá, quanto do index 2. E aqui, mais uma vez, a gente tem aquela regrinha de letras maiúsculas e minúsculas e da palavra inteira. Então, por exemplo, se eu colocar esse cara aqui, se eu marcar esse cara, ele só vai selecionar os names, que tem todas as letras minúsculas. Agora, se eu tirar esse cara aqui, ele também vai selecionar o last name, tá vendo, ó? É a mesma coisa, tá, pessoal, do que a gente acabou de ver em relação a letras minúsculas e maiúsculas. Então, você pode, por exemplo, marcar esse cara e mudar o nome aqui. E ele até dá se você clicar aqui, ó, ele dá uma previsão de como vai ficar, ó. Então, esse aqui é o antigo, que tá com name, e esse aqui vai ser o novo, que tá com nome em português. E se a gente apertar aqui, ó, nesse botão, ele vai dar um replace e vai mudar tudo, cara. Olha que sensacional, já mudou aqui para nome. Então, essa é uma ótima forma que você tem de refatorar variáveis no seu projeto, né? Às vezes você quer mudar uma variável em todo o seu projeto, todo o seu projeto, por exemplo, usa name e você quer usar nome. Você pode fazer isso facilmente aqui pelo VS Code por meio desse mecanismo, beleza? Então, ele é muito, muito útil, cara.
Então vamos salvar aqui, beleza, vamos aqui para o próximo atalho, Ctrl B para fechar a sidebar, beleza. E o próximo atalho é você criar múltiplos cursores. Como assim, Felipe? Ó, vamos supor, galera, que, sei lá, cara, a gente quer selecionar mais de uma linha de uma vez. Como que a gente faz isso? A gente segura Alt, tá? Então estou segurando Alt aqui e a gente clica. Tá vendo? Ele criou dois cursores. Segura Alt e clica. Olha que sensacional. Então ele criou dois cursores aqui e agora a gente pode apagar tudo de uma vez, por exemplo, ó. Tá vendo? Então ele criou vários cursores e a gente pode executar uma ação em diversas linhas de uma vez. Então isso aqui é muito útil também, você segurar Alt e apertar e dar um clique, né, para selecionar múltiplas linhas. E também tem outra coisa, pessoal, que é o seguinte, que você pode usar em conjunto com isso, tá? Se você apertar Ctrl e apertar seta, a gente vê que a gente navega pela linha, né, como a gente já aprendeu. Mas se você apertar também, se você segurar Ctrl e Shift, ele vai selecionar, tá vendo, ó? Então, eu estou movendo meu cursor pela linha, mas ele também está selecionando ali. Então, posso apagar, por exemplo. Você pode usar esse em conjunto com esse esquema do Alt. Então, você segura Alt, clica aqui, clica aqui. Agora, você pode, por exemplo, segurar Ctrl, segurar Shift e fazer isso aqui, ó, por exemplo, tá? Aí você pode mudar tudo para 2, por exemplo, tá? Então, você pode usar esses dois comandos em conjunto. Tanto o Ctrl para você mover pela linha, né? Ctrl e a seta, quanto o Shift para você selecionar, quanto o Alt e clique para você selecionar múltiplas linhas. Outro atalho muito legal aqui, muito útil, é você comentar uma linha. Então, por exemplo, você está nessa primeira linha e quer comentar ela, quer transformar ela em comentário. Você vai apertar Ctrl barra. Beleza? Muito simples, mas muito útil. E os básicos, né, que você já deve saber, Ctrl C, copia, Ctrl V, cola, e você pode também recortar com Ctrl X e colar aqui, por exemplo. Beleza? Então, esses três comandos aí que provavelmente você já sabe, mas eu não posso deixar eles de fora aqui desse vídeo. Outro comandinho bem legal, pessoal, é o Ctrl Tab, que ele navega entre abas, tá vendo, ó? Então, se eu segurar Ctrl Tab, eu tô apertando o Tab, tá? Tô segurando o Ctrl e apertando o Tab para eu mudar entre os arquivos. Então, se eu tô no index 2, quero ir no index.js, eu seguro o Ctrl, aperto o Tab e vou lá por index.js. Então, isso aqui também é extremamente útil. Outro atalho que eu uso bastante é o atalho que leva você para a definição de uma função. Como assim? Vamos criar uma função aqui chamada sayHello, que basicamente vai dar um console.log hello world, tá? Agora vamos supor que essa função, apertei Ctrl X, tá? Vou colar aqui. Essa função tá aqui na linha 1 e você chama ela aqui na linha, sei lá, vou chamar na linha 11, mas imagina que você chamou ela, tipo, lá embaixo no seu arquivo, tá? E você quer saber o que é essa função. O que essa função faz? Tipo, você não sabe o que essa função faz só vendo ela aqui. Como que você pode ir para essa função direto? Você segura o Ctrl e clica nessa função aqui. O VS Code vai levar você para ela. Olha que sensacional, pessoal. E outro atalhozinho aqui que você pode usar em conjunto com esse cara é você segurar o Alt e apertar a seta para a esquerda. Ele vai voltar onde você estava, entendeu? Se você, por exemplo, mais uma vez, clicar aqui e ir para a definição, ó, viu que é a função, beleza. Segurar o Alt e apertar a seta para a esquerda, você volta onde você estava. Então, esses dois comandos eu uso bastante, cara. Normalmente eu tô, sei lá, num arquivo grande, aí eu vi uma função, quero ver o que ela faz. Às vezes essa função tá em outro arquivo também, então o VS Code ele vai te levar para outro arquivo, se essa função estiver em outro arquivo. Você dá um Ctrl clique e vai para definição. E aí, beleza, viu o que essa função faz, quero voltar onde eu tava. Seguro o Alt, aperto a seta para a esquerda e eu volto. Isso aqui é extremamente útil, cara. E o VS Code tem um modo aqui chamado modo Zen, que eu acho bem legal, cara. Que é o seguinte, se você apertar Ctrl K, beleza, apertei Ctrl K, soltei, não tô apertando mais nada, e agora apertar Z, ele vai para esse modo Zen aqui, cara, que você fica só com VS Code, sem distração nenhuma. Só com VS Code eu digo só com código, né? Que você ainda tá no VS Code, mas aquela barrinha some, tudo some, só fica o seu código para você realmente não ter distração nenhuma. É chamado modo Zen justamente por isso. Então é um modo bem legal que pode ser útil aí para você focar mais facilmente no seu código. E para você sair dele, você faz a mesma coisa, aperta Ctrl K e depois você aperta Z. Aí você sai desse modo, beleza? E o último atalho, mas o não menos importante, é o Ctrl Shift P, que eu deixei ele pro final porque ele é basicamente o mestre de todos os atalhos. Como assim? Porque ele vai mostrar para você várias opções de comandos que você pode executar. Por exemplo, você pode, basicamente, todos os atalhos que a gente viu até agora, você pode executá-los também por essa interface aqui do Ctrl Shift P, ok? Você pode, por exemplo, cara, recarregar o VS Code. Então, dá um reload aqui, ele vai abrir e fechar o VS Code. Você pode, por exemplo, a gente já vai ver aqui, para você formatar o seu documento usando o Printer, que a gente daqui a pouquinho vai ver. Você pode abrir aquela settings, ó, por exemplo, settings,
você pode abrir aqui, ó, cadê? Open User Settings, aqui, ó, Open Settings. Você pode, cara, resumidamente, tá? Esse Ctrl+Shift+P é o mestre de tudo que a gente viu até agora aqui no vídeo, você pode fazer com ele. Eu particularmente uso ele bastante para dar um reload aqui no VS Code. Então, se eu quero, sei lá, por algum motivo abrir e fechar o meu VS Code, eu dou um Ctrl+Shift+P, procuro por reload e aí eu recarrego ele aqui de uma forma extremamente fácil. Mas vale a pena você dar uma olhada nessas possibilidades aqui que esse Ctrl+Shift+P oferece para você. Então, pessoal, esses são os atalhos que eu mais uso no meu dia a dia. Se você souber de outro que pode ser útil, comenta aí. Lembrando, cara, anota, tá? Tudo que eu falar aqui, anota, porque não tem como você lembrar de todos esses atalhos aqui. Então, anota em algum lugar e vai olhando eles, né? Conforme você for escrevendo, conforme você for fazendo seus projetos, que uma hora ou outra você vai fixar eles bem na sua cabeça, cara. E aí você vai conseguir usar eles de uma forma bem eficiente aí nos seus projetos. Agora vamos lá para algumas extensões, tá, pessoal? Vou salvar esse arquivo aqui, beleza? E para você instalar extensões, não é todo mundo que sabe, você vem aqui nesse íconezinho do VS Code. Até havia procurado uma aqui. Mas você vem nesse ícone aqui do VS Code, até tá escrito Extensions, ok? E a primeira extensão que eu gosto muito, cara, que vocês até viram um pouco, é a Prettier. Essa extensão aqui, ela vai formatar o meu código automaticamente, tá? Mas não é só instalar ela aqui, não. Você precisa fazer algumas configurações. Então, vamos apertar Ctrl, vírgula, que a gente aprendeu aqui, que abre as configurações aqui do VS Code. E a gente vai procurar por Format on Save. Se o seu VS Code estiver em português, você vai procurar por Formatar ao salvar, tá? E você vai marcar essa opção aqui. Essa opção ela vai falar basicamente para o VS Code formatar o nosso arquivo quando a gente dá um Ctrl S nele, quando a gente salva ele, tá? E deixei passar esse pequeno atalho, mas com Ctrl S você salva um arquivo. Então, se eu fiz alguma modificação aqui, por exemplo, tirei esse ponto e vírgula, você aperta Ctrl S, ele salva o arquivo. Mas voltando aqui, esse cara vai falar para o VS Code formatar os seus arquivos ao salvar, beleza? Mas agora a gente precisa falar para o VS Code qual mecanismo que ele vai usar, qual ferramenta que ele vai usar para executar essa formatação. E para mudar isso, a gente vai procurar por Default Formatter, ok? E aqui a gente pode colocar o Prettier, beleza? Se estiver em português, você procura algo como formatador padrão que ele vai achar também. Agora, se a gente voltar aqui no index.js e, por exemplo, tirar os pontos e vírgula aqui e salvar, o Prettier vai formatar aqui pra gente o nosso arquivo automaticamente. A gente pode, galera, mudar essas preferências aqui do Prettier. Como que a gente faz isso? A gente cria um arquivinho aqui chamado .prettierrc.json. Agora a gente abre aqui um objeto JSON e a gente pode colocar, por exemplo, semi, que é ponto e vírgula, e colocar false. Agora, se a gente salvar e voltar aqui no index e salvar, ele vai tirar todos os pontos e vírgula aqui do nosso arquivo pra gente, assim como a gente definiu aqui. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo com uma documentação explicando todas as propriedades possíveis nesse arquivinho aqui, todas as customizações que você pode fazer no Prettier, beleza? E tem outra coisinha também, galera. Fechar aqui também. Se a gente apertar Ctrl+Shift+P e procurar por Settings e abrir esse Settings JSON, a gente consegue ativar o Prettier apenas para certos tipos de arquivos. Por exemplo, aqui ó, a gente está falando que o Default Formatter, ou seja, que o formatador padrão para arquivo JavaScript, vai ser o Prettier. Aqui no TypeScript também, tá vendo? Então você pode, por exemplo, se você quiser deixar o Prettier apenas para TypeScript e para JavaScript não, você pode remover aqui o React também. Então você pode ter esse controle. Já eu quero usar o Prettier apenas para TypeScript, apenas para JavaScript e etc. por meio desse arquivo aqui, settings.json. Outra extensão que eu uso muito, que é extremamente útil, é uma chamada Bracket Pair Colorizer. Essa função aqui, galera, ela destaca as chaves correspondentes em uma função, por exemplo. Como assim, Felipe? Vamos lá. Vamos criar essa função aqui, ó. A gente consegue ver por meio dela, tá? A gente vê que esse cara, ele tá amarelo, né? Esse aqui, essa chave que abre a função. E essa chave que fecha a função também está amarela. Se a gente tivesse, por exemplo, outra função aqui, chamada say my name, dentro dessa função aqui, mas só para a gente exemplificar. A gente vê que agora esse carinha aqui, a chave que abre essa say my name está rosa e a chave que fecha também está rosa. Então, basicamente, as chaves que abrem e fecham uma função, por exemplo, pode ser qualquer tipo de chave, elas vão ficar da mesma cor. Então, a gente vai conseguir identificar, ó, essa função está sendo aberta aqui, está sendo fechada aqui, entendeu? Então, essa extensão faz esse tipo de coisa que é muito útil, que ajuda bastante aí a gente identificar onde as nossas funções abrem e fecham, principalmente. Outra extensão
que a gente já usou aqui nos vídeos do canal, tô apertando Ctrl W, tá, pessoal, para fechar aqui, é uma chamada Live Server, que ela basicamente ela vai criar um servidor de desenvolvimento para a gente, de forma que sempre que a gente atualiza em um arquivo, esse servidor ele é reiniciado. Por exemplo, vou criar aqui um index.html, tá? E se eu quiser, por exemplo, que o meu navegador escute por mudanças nesse arquivo, porque sem o Live Server, como que a gente tem que fazer? Sempre que a gente modifica o nosso arquivo HTML, eu apertei exclamação, apertei tab, tá, galera, para criar essa estrutura aqui para mim. Sempre que a gente modificar esse cara, a gente vai ter que recarregar o nosso navegador. Mas com Live Server isso não acontece. Então, se a gente apertar com o botão direito aqui, Open with Live Server, ele vai abrir aqui para mim um servidor de desenvolvimento aqui no meu computador. Então eu vou deixar aqui, galera, no cantinho só pra gente ver melhor. Agora, se eu aqui no body colocar um parágrafo, por exemplo, chamado teste e salvar, ele já vai atualizar aqui pra mim, tá vendo? Então o Live Server, ele faz esse tipo de coisa, ele atualiza o nosso servidor sempre que a gente modificar o arquivo que a gente abriu com ele. E também se a gente modificar qualquer arquivo que esse index.html importa, então se a gente importar, por exemplo, um script src aqui, e atualizar esse arquivo aqui, então, sei lá, mudar esse arquivo aqui e a gente importar no index.html, o Live Server também vai reconhecer e também vai atualizar o servidor pra gente, ok? Vou fechar aqui, maximizar, beleza? Vamos voltar aqui e vamos para a próxima extensão, que é uma chamada GitLens, galera. Essa extensão aqui, ela é sensacional, tá? Essa GitLens, ela vai dar um boost aqui no nosso Git. Então, ó, a gente consegue ver alguns exemplos aqui, ó. Descer um pouquinho, ó. Quando a gente passar o mouse em cima de alguma linha, a gente vai ver quem que modificou aquela linha e quando aquela pessoa modificou aquela linha, quem que criou aquela linha. Então, cara, essa extensão é sensacional, é uma das melhores extensões que o VS Code tem. Olha o tanto de download, cara, 12 milhões de downloads. Então, não pode faltar aí no seu VS Code. Instala essa GitLens que vale muito a pena, beleza? E a próxima extensão é uma chamada To Do Highlight. Lembrando, pessoal, essas são as extensões que eu mais uso no meu dia a dia. Podem ter outras extensões muito boas. Inclusive, se vocês conhecerem alguma, por favor, deixem aí nos comentários, que eu vou destacar e muita gente vai ver também, beleza? Mas essa To Do Highlight, ela faz uma coisa bem bacana, que é o seguinte: às vezes você tá na correria ali e você queria fazer uma coisa no código, queria deixar ele um pouco melhor, mas não conseguiu naquele momento. Você pode destacar que aquele código precisa de uma refatoração, por exemplo, usando essa extensão. Então, instalei esse cara aqui. E agora, se a gente colocar aqui no nosso arquivo, apertar um Ctrl barra para criar um comentário e colocar to do, sei lá, change to another name, esse to do ele vai ficar destacado. Então, essa extensão faz justamente isso. Ela destaca esses comentários de to do. A gente também consegue destacar comentários de fix me, que, sei lá, às vezes é um bug, alguma coisa, então a gente consegue destacar de forma que fique vermelha, beleza? Então é algo muito útil aí também pra gente ter um controle, né, de coisas que a gente precisa fazer no projeto e coisas que a gente precisa consertar no projeto. Então é uma extensão bem bacana aí pra gente usar no nosso dia a dia, né? Outra extensão muito bacana é uma chamada Settings Sync. Esse cara aqui, galera, ele vai sincronizar, como fala aqui, ó, vai sincronizar as nossas configurações, temas e também principalmente extensões do nosso VS Code na nossa conta do GitHub. Então, tudo que a gente fez aqui em questão de instalar extensão e etc, a gente consegue sincronizar no GitHub de forma que, quando a gente mudar de computador, por exemplo, a gente não precisa instalar todas as nossas extensões novamente. Então, essa extensão, cara, é extremamente útil caso você queira formatar o seu computador, caso queira mudar de computador e não queira perder as suas configurações do VS Code, tá? Então vale a pena você dar uma olhada nesse cara aqui. Agora vamos para algumas extensões que são exclusivas do JavaScript. Então, extensões que serão úteis para você se você trabalha com JavaScript. A primeira é uma chamada JavaScript Code Snippets, ok? Que é justamente essa aqui. Essa extensão ela vai dar pra gente vários atalhos que a gente pode usar quando o assunto é JavaScript. Por exemplo, ó, ele tem vários exemplos aqui, ó, que, sei lá, é um que eu uso bastante, galera. É esse aqui de uma classe. Então, se você, por exemplo, aqui no index, digitar com e apertar tab, ele vai criar um constructor aqui, tá vendo, ó? Então vale a pena você dar uma olhada nessa listinha aqui de atalhos. Mas essa extensão é extremamente útil, cara. Outra coisa que eu uso bastante é esse CLG. Então eu quero dar um console.log, em vez de eu escrever console.log, eu posso digitar CLG e apertar tab, ele já vai criar um console.log para mim. Então tem vários atalhos aqui super úteis que você pode usar com essa extensão. E outra aqui,
exclusiva do JavaScript é uma chamada ESLint, que é extremamente famosa, que eu vou criar um vídeo, vou fazer um vídeo ensinando a usar ela, ensinando a configurar ela perfeitamente, ok, nos nossos projetos JavaScript, mas por enquanto eu recomendo que você procure sobre ela aí, procure saber mais, porque o ESLint é uma forma que a gente tem de padronizar a escrita do nosso código, de forma que, por exemplo, em um projeto em que há 5 pessoas trabalhando, todas essas 5 pessoas escrevam o código da mesma forma, então que escrevam com ponto e vírgula, sem ponto e vírgula, etc. Então é uma extensão extremamente útil, muito famosa, olha o tanto de download, 18 milhões, cara, que é muito bacana a gente usar nos nossos projetos, mas como eu falei, eu quero apresentar ela para vocês aqui, porque eu vou fazer um vídeo mais detalhado sobre ela no futuro. Então, se você não quer perder esse vídeo, se inscreve aí no canal, beleza? Agora vamos para algumas extensões de React, extensões que serão úteis se você usa o React.js ou React Native. A primeira é o Simple React Snippets, que é a mesma coisa da JavaScript Snippets. Ela dá vários atalhos aqui pra gente, ó, na hora da gente trabalhar com arquivos React. Então, por exemplo, vou criar aqui um index.jsx. E aqui eu consigo escrever IMR, por exemplo, para importar o React. Então, IMR, apertar Tab, ele já importa o React. Tem outro atalho aqui bem legal também, ó. Eu consigo criar um componente funcional com FFC, então FFC, apertar Tab, ele cria um componente para mim. Então, cara, essa extensão é extremamente útil. Eu uso muito ela no meu dia a dia, tá? Tem vários atalhos aqui que você pode usar. Mais uma vez, vale a pena você dar uma olhada com mais calma nessa listinha de atalhos aqui. A outra, que é outra extensão de snippets também. Snippets é esse tipo de atalho, né, que você, por exemplo, digita IMR, ele já importa o React. É essa aqui, ó, que tá justamente aqui embaixo, que tem outros atalhos, tá? É a mesma coisa dessa aqui, mas tem outros atalhos que podem ser úteis aí para você. Então dá uma olhada aqui também, que ela é muito útil. E para ver os snippets que ela disponibiliza pra gente, a gente vai apertar Ctrl Shift P e digitar S7 Snippet Search. A gente vai apertar Enter e aqui a gente tem uma lista de todos os snippets que essa extensão disponibiliza pra gente, cara. Olha que coisa sensacional. Outra extensão aqui, também útil para o React, é uma chamada Auto Rename Tag, que ela basicamente vai renomear automaticamente alguma tag que a gente vai renomear, perdão, reformulando, vai renomear a tag que fecha uma tag que a gente renomeou. Como assim, Felipe? Vamos lá. Eu vou aqui apertar Ctrl Z, beleza, vou apertar FFC para eu criar um componente chamado app, tá? E aqui eu vou criar aqui embaixo outro componente chamado hello, ok? Que vai ser uma função. Eu vou retornar aqui um parágrafo hello, beleza? Lembrando, esse aqui é útil apenas se você usa o React, beleza? E agora eu vou colocar esse hello aqui no app, beleza? Agora, se eu mudar esse cara e tiver essa auto rename instalada, então eu vou instalar aqui, beleza? Agora, se eu mudar esse cara aqui para, sei lá, hello 2, ele vai mudar aqui também, tá? E isso aqui, pessoal, também serve para HTML, não é apenas para React. Acabei de ver aqui, se eu mudar aqui, por exemplo, esse P para um A, ele vai mudar aqui também a tag de fechamento. Então, olha que coisa legal, cara, poupa bastante tempo aí, com certeza. Então, essa é outra extensão que eu uso bastante. E outra aqui, que é exclusiva, caso você use o Styled Components, é essa Styled Components Snippets, que te dá alguns atalhos aí quando o assunto é Styled Components. E assim como é esse link, galera, eu vou trazer um vídeo em breve sobre esse cara aqui, sobre como você pode usar ele no React. Abri aqui sem querer. Beleza? Então se inscreve aqui no canal caso você não queira perder, mas se você já usa, ele basicamente te dá alguns atalhos muito úteis aí para você usar junto com essa ferramenta. Agora, chegando ao fim aqui, eu quero mostrar alguns temas que eu gosto bastante no meu VS Code. Então mostrei alguns atalhos, mostrei algumas extensões, agora eu vou mostrar alguns temas que é algo mais estético, tá? E para instalar um tema, você vem aqui também nas extensões, beleza? E o primeiro tema, que é o que eu estou usando aqui, é o Dracula Theme. Então esse cara aqui é o tema que eu estou usando. E para mudar um tema, galera, sei lá, você tem vários instalados e quer mudar, você pode apertar Ctrl Shift P e procurar por Theme. E aqui você escolhe essa aqui, ó, Color Theme, e aí você tem uma lista de todos os temas que você tem e você pode alterá-los aqui. Tem outros aqui além do Dracula que eu acho bem legais, por exemplo, o Material Theme. É um tema bem bacana também, tá? Vou instalar ele aqui e ativar para vocês verem. Então estou instalando aqui. Também tem esse Material Icon Theme que ele muda os temas aqui do seu VS Code, tá, galera? Então, sei lá, ó, ele até mudou aqui sozinho para mim, mas o Material Theme ele tem essa aparência, tá? Eu vou voltar aqui para o Dracula. E se a gente quiser mudar os ícones aqui do nosso VS Code, a gente dá um Ctrl Shift P, procura por Icon e aqui, ó, File Icon Theme, a gente consegue também mudar. A gente tá vendo aqui, ó, que tá mudando aqui já na esquerda. Eu vou deixar esse aqui mesmo do Material Icon,
E outro tema bem bacana também, além desses dois, além do Drácula e do Material Theme, é o One Dark Pro. Então, One Dark Pro é outro tema bem bacana aí. Então, a gente pode instalar ele aqui. E olha que legal, é um tema bem bonito também, que eu já usei bastante aí durante... Ó, é bem bonito mesmo, cara. É bem suave, eu gosto bastante desse tema. E outro aqui que é bem escurão, é bem dark, pra você que tá programando, sei lá, meia-noite. Esse cara aqui, esse Night Show, ele é muito... Cara, ele é muito confortável aos olhos, ó. Ele é muito escuro. Eu gosto bastante dele também. Mas vou dar um Ctrl+Shift+P, voltar aqui pro Drácula, que é o que eu mais uso, com certeza. Agora um bônus para você que ficou até o final desse vídeo, que é essa fonte aqui chamada Firecode que eu uso, que ela é muito legal. Ela tem vários plusinhos aqui, várias coisinhas que outras fontes não tem. Por exemplo, se você digitar, eu tô usando ela aqui, tá, galera? Então, se você, por exemplo, colocar igual e uma chave, ele cria uma setinha assim, tá vendo? Ó? Então, esse tipo de coisa que essa fonte, ela faz pra gente. Pra você instalar ela é bem simples. Eu vou deixar na descrição o link do repositório. Você vai baixar o zip e vai instalar normalmente, como qualquer outra fonte que você instala no seu computador. E pra mudar ela no VS Code, você vai apertar Ctrl, para ir para as configurações. E aqui na fonte Family, você vai colocar exatamente isso aqui, tá? Firecode, em torno de aspas simples, vírgula monospace. E aí você vai reiniciar o seu VS Code e aí ele já vai usar essa fonte aqui que eu acho sensacional. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Espero que realmente eu tenha conseguido ajudar vocês a aumentar a produtividade de vocês, a dominar realmente o VS Code. E lembrem-se daquele compromisso que a gente fez no começo do vídeo. Se você tiver curtido esse conteúdo, se você tiver achado que isso aqui que eu passei agregou algum valor para você, por favor, deixa o joinha e se inscreve no canal, porque isso me anima muito para continuar trazendo conteúdo aqui. Vocês não têm noção, beleza? No mais, espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Segue a gente lá no Instagram, que eu também posto muito conteúdo lá, se você não quer perder outras dicas além de tudo que eu passei nesse vídeo aqui. Não deixa de me seguir lá, o link está na descrição. No mais, eu fico por aqui. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.